Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro, que entre 1976 a 1983, a Argentina esteve sob uma ditadura militar muito feroz, né, a tal da junta militar, que matou mais de 30 mil pessoas, tem um monte de desaparecido até hoje. Algumas das práticas tão amigáveis eram, por exemplo, jogar pessoas do avião dentro do rio, né? Quando os militares foram levados a júri popular, foram levados a júri civil, na verdade, não militar, em 1985, foram assim 5 meses de julgamento, porque foram assim centenas de pessoas dando depoimento, né? Então, para fazer um filme sobre isso, você tem que ter um roteiro muito bom. E o Santiago Mitre teve um roteiro muito bom e uma técnica, ele domina aquele material muito bem no excelente Argentina 1985, que está lá no catálogo da Amazon Prime. Faz tempo que está lá, mas como o filme tem 140 minutos, eu tenho que ter, assim, tem que estar muito inspirado para ver filme comprido, mas eu vi todo, assim, praticamente de uma enfiada só, porque o Ricardo Darín tá ótimo, eu vou falar um pouco depois, e o filme em si é ótimo, né? O Santiago Mitre não é o primeiro filme dele, ele próprio vem de uma família importante na Argentina, Mitre, lá tem praça, Bartolomeu Mitre, não sei se estação de metrô. Bom, eu vi o filme, eu já fui para Buenos Aires um monte de vezes, então eu conheço um monte esses nomes, assim, sei. Sei que ele é de família, acho que o pai dele, o avô, né, deve ter sido presidente, esse Bartolomeu Mitre. E ele sabia muito bem trabalhar aquele material dramático que ele tinha. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Em 1985, a Argentina, inclusive, ganhou o Oscar de filme estrangeiro, com a história oficial, né, que já tratava da ditadura. Esse aí, Argentina 1985, concorreu ao Oscar de 2023, mas eu não sei se ganhou, porque eu não sigo o Oscar. Mas enfim, o filme ele é muito bem estruturado, porque ele é um drama de tribunal, só que ele consegue ter humor, ele consegue ter uma daquelas histórias de amadurecimento, porque assim, o personagem do Ricardo Darín, né, que é o promotor que vai ter que ir estar à frente desse processo, ele vai crescer durante o filme, ele vai mudar durante o filme, ele não é o herói já pronto das narrativas hollywoodianas, ele vai ter que vencer preconceito, porque vai entrar na jogada um subpromotor, né, fiscal da fiscalia, que é de uma família tradicional, o sobrenome dele é Ocampo também, é um sobrenome famoso lá na Argentina, mas aí o personagem do Ricardo Darín vai ter que aprender a lidar com isso, tá? E vai ter que aprender a lidar com a sua própria omissão durante o período militar. Só que o filme não vai demonizar esse cara, né? Isso só significa que a personagem do Darín, ele é um cara comum, ele não é um grande herói, tanto é que tem um pedaço lá que fala, a história não é feita por pessoas como eu, né? Porque, assim, ele também tem uma família e ele também tem que se assustar. E tem umas coisas no roteiro que são muito bem sacadas. Por exemplo, a história começa com o filhinho dele, o Javier, o menininho lá, ele está investigando, espionando a irmã, porque ela pode estar envolvida com um cara que é do regime militar. Então, quer dizer, é claro que o Darín, a personagem dele, tinha medo, e todo mundo tinha medo. Quem não apoiava e quem apoiava deveria ter medo. Por quê? Porque criou-se uma situação pervasiva de medo, né? E está esse pedacinho desse menino investigando a irmã a pedido do pai, e aí você vai ver se o pai está certo ou está errado. Por isso que eu falei que essa personagem é muito bem feita. E aí, como roteiro, eu falei que ele é bem feito. Por quê? Veja depois o papel desse menininho lá para o final do filme. A gente aprende a sentença de uma forma muito criativa e esse menininho vai estar envolvido mais de uma vez. Ou seja, o roteiro, então, ele vai fazer aquele movimento circular. Vai começar com o menininho, meio que terminar com o menininho. Só que quando ele termina, ele não termina de uma forma, tudo foi resolvido, né? E também não termina com as personagens, especialmente a do Darín, no mesmo lugar onde ele estava.
Por isso que eu falo que é muito inteligente para tratar desse julgamento. E aí você vai ter, claro, foram mais de 800 pessoas dando depoimento, tá? Então eles poderia facilmente ficar um filme super deprimente, né? E aí eles colocam uns 2 ou 3, especialmente de uma mulher que dá à luz lá, né? Para desmistificar aquela história. Ah, estava pegando pessoas perigosas. Um bebê oferece o perigo à nação, por um acaso? E a justiça onde fica? Então, tem essa mulher dando esse depoimento, que é muito triste, só que você tem mais de um momento no filme em que você acaba quase dando risada. Eu como fui para a Argentina muitas vezes, né, eu vi sem legenda, vi em espanhol sem legenda. Depois que eu acostumo 2, 3 minutos, é como se eu estivesse quase que ouvindo português falar. Então teve horas que eu ri, porque assim, o começo já achei engraçadinho, o menino fazendo aquela investigação para o pai, e o pai depois levando bronca e tal. Mas uma hora que eles estão fazendo lá o negócio, que advogados a gente vai chamar para defesa? Fulano, e faccio, né, fascista, não sei que metrano, refaccio. Refaccio, quando eles querem falar uma coisa que é muito alguma coisa, eles colocam um re, né, na reputa madre que lo repariou. Aí é um puta que pariu bem forte. Então, assim, tem umas horas que eles colocam uns comentários que são pertinentes para a história, mas tornam a história mais palatável. Né? Uma outra coisa de fátio, uma hora lá que tem uma mulher que fala assim, porque eu tenho o cara ligando, ele tinha uma daquelas vozes de fátio, né, de fascista. Aí o cara pergunta, mas como assim? Aí a mulher pergunta, uma voz parecida com a sua. Não dá para você não rir. Logo depois de, sei lá, uma cena em que você vê a mulher falando que o seu filho foi torturado. Então, o filme ele não é rancoroso, mas ele insiste que a justiça tem que ser feita e que nunca mais aconteça isso na Argentina e que a história não acabou, né? Depois você aprende que ainda estão sendo julgados esses casos. Um grande filme que daria para falar durante horas, né? Interpretação, filme, tá tudo bom. Eu falei dessa parte dos meninos, né? Tem até aquele pedaço que Hollywood adora e que a gente adora, de ver aquela história dos fraquinhos virando fortes, né? Porque quando não tem os advogados velhos, que tava todo mundo ou era fascista, ou tinha medo, ou estava aposentado, eles vão pegar um bando de jovens que vão ser ridicularizados. Só que esses jovens vão provar, fazer um grande trabalho. Então o filme ele tem várias coisas Spielbergianas, vamos dizer assim, de Hollywood, né? Só que trabalhadas de uma forma não de sacarina e sem caráter exploratório. E claro, né, para quem conhece vários filmes de tribunal, o Veredito, tal, você vai ver ali várias referências. Grandíssimo filme, poderia ter ganhado o Oscar de estrangeiro, não sei se ganhou, mas é um filmaço, 5 estrelas, se eu desse notas de 1 a 5. Tchau.